Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Encontre aí na sua Bíblia o segundo livro das Crônicas, no capítulo 33. E acompanhe a leitura que eu passo a fazer. O reinado de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalaíns e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés, versículo 9, fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés, versículo 10, e ao seu povo, porém, não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, versículo 13, e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, e nós precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, do que adianta mais um sermão, mais uma mensagem, mais uma palavra de homens? O que nós precisamos é da Tua palavra. Ó Deus, e nós te pedimos, fala conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração e fala com Teu povo, fala com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa mensagem é: para um grande pecador, um grande Salvador. Para um grande pecador, um grande Salvador. A história do rei Manassés de Judá. Como eu já disse aqui em outras oportunidades, e quem me conhece há mais tempo já sabe que eu amo
colecionar frases. Eu tenho muitas delas e eu amo aquelas frases que marcam e que, de alguma forma, resumem um pouco do muito que a gente deseja falar. E eu quero começar a mensagem de hoje com uma frase. E ela diz assim: o fundo do poço é um lugar em que a maioria das pessoas reconhecem os erros que cometeram na superfície. No fundo do poço é o lugar em que a maioria das pessoas reconhece os erros que cometeram na superfície. O texto que nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 33, narra a história de um rei chamado Manassés. E esse rei, pelo relato da narrativa que nós acabamos de ler, ele chegou ao fundo do poço. Assim, podemos também fazer um paralelo como o filho pródigo. Ao abandonar o lar, ao sair de casa com parte da herança, ele também chegou ao fundo do poço. Aliás, o rei Manassés, ele é chamado também de o filho pródigo do Antigo Testamento. Aquele que esqueceu de Deus, aquele que abandonou o conselho de Deus, aquele que chegou ao fundo do poço. Manassés, apesar de ser filho de um grande rei chamado Ezequias, apesar de ter conhecimento da lei de Deus, da palavra de Deus, dos conselhos de Deus, dos mandamentos de Deus, Manassés é descrito tanto em Crônicas como no livro dos reis, como o pior rei que Judá teve de todos os tempos. E se você prestou atenção na leitura do texto bíblico que eu fiz, você deve ter notado o quanto o rei Manassés cometeu de atrocidades e de pecados. Meus irmãos, eu repito aqui o tema da mensagem de hoje. Para um grande pecador, um grande Salvador. Será, meus irmãos, será que se nós estivéssemos no lugar de Deus, se tivesse em nossa mão a história de Manassés, se coubesse a mim e a você julgar a Manassés pelos seus atos, o que será que nós faríamos? Como será que nós julgaríamos esse homem, esse rei? Meus irmãos, o que eu e você faríamos com ele, ou o que nós pensaríamos a respeito desse homem chamado Manassés, que foi um homem tão cruel e tão pecador? Eu não conheço o que passa no seu coração e na sua mente, mas eu creio, meus irmãos, que nós não daríamos a menor chance a um homem tão cruel. Um homem que foi capaz de matar os próprios filhos devido à idolatria que subiu no seu coração. E às vezes a gente fica pensando, mas essa história de Manassés, essa história que está registrada aqui, por que será que Deus nos deixou esse relato da vida de um rei que fez o que era mal? Por que Deus não selecionou aqueles reis que fizeram tudo correto? Aqueles reis que foram obedientes e que fizeram o que é reto diante do Senhor? Meus irmãos, eu creio que Deus nos deixou essa história, esse relato da vida de Manassés, da sua restauração, para nos ensinar que não existe pessoa tão má que Deus não possa transformar. Não existe pessoa tão horrível e tão destruída e tão comprometida com crimes e pecados que o amor e a misericórdia de Deus não possam alcançar e restaurar. Que não existe, meus irmãos, homem ou mulher tão perdidos, tão pecadores, que não sejam alcançados pela graça e pelo perdão de Deus. Para um grande pecador,
um grande Salvador. Certa vez Jesus estava na casa de um religioso, e uma mulher aproximou dele e começou a chorar nos pés de Jesus. As lágrimas dessa mulher começou a molhar os pés de Jesus, e com o cabelo ela secava os pés. E ela foi derramando ali também um perfume. Só que aquela mulher era prostituta. Simão, o anfitrião, o dono daquela casa, em uma situação distante e entre os dentes, né, falou com os seus demais convidados. Ele diz que é um profeta. Ele diz que é um Messias. Se ele fosse de fato um profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando a ele. Porque ela é uma pecadora. E Jesus, conhecendo o pensamento daquele homem, disse: Simão, Simão, eu cheguei na sua casa e você não me recebeu com um beijo, com um ósculo. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Você não me deu uma bacia para eu lavar os pés, e ela está lavando os meus pés com suas lágrimas. Simão, Simão, aquele a quem muito perdoa, muito ama. Aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Meus irmãos, a história da redenção, o drama da redenção, a história do Evangelho é uma representação da miséria do homem, como Manassés está aqui representado, e do amor de Deus, da misericórdia e do perdão de Deus, que não olha o tamanho do nosso erro e do nosso pecado, mas estende a mão e nos atrai para a sua presença com amor, com misericórdia, com graça e com perdão. O texto diz que Manassés, ele tinha 12 anos quando começou a reinar. Ele era filho de Ezequias. Porém, meus irmãos, Ezequias, ele buscou fazer o que agradava a Deus, enquanto que Manassés, o seu filho, fez o que era mal perante o Senhor. É isso que nós temos aí no versículo 2. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. E é interessante que a partir do versículo 3, nós temos aí uma lista dos pecados, dos erros, dos desvios, uma lista, meus irmãos, de todas as atrocidades que esse rei cometeu. Você pode notar comigo aí, a partir do versículo 3, ele tornou a edificar os altos que seu pai Ezequias havia derribado, ele levantou altares aos Balaíns, ele fez postes ídolos e prostrou diante de todo o exército dos céus e serviu. Versículo 4, ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus e dos átrios da casa do Senhor. Ele queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Versículo 7, também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, e de que Deus dissera a Davi, a Salomão seu filho: nessa casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos, os juízos dados por intermédio de Moisés. Versículo 9, Manassés, ele não apenas errou, mas ele fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Meus irmãos, idolatria, feitiçaria, assassinato dos próprios filhos em sacrifício a um demônio, postes ídolos, altares pagãos na casa do Senhor, adivinhação pelas nuvens, consulta aos mortos.
Meus irmãos, Manassés não apenas errou, como diz aqui no versículo 9, mas ele fez errar, como líder maior da nação, ele fez o povo de Judá e Jerusalém se perverterem no erro e pecarem contra o Senhor. A pergunta que me ocorre quando leio essa lista, meus irmãos, essa lista negra da vida de Manassés, é por que Deus fez questão de deixar registrados esses erros, os erros de Manassés. Meus irmãos, eu creio que seja para nos mostrar que a sua misericórdia supera toda a miséria humana. Para nos lembrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para nos fazer entender que nossos erros, nossos pecados, nossos desvios, nossas mazelas, nossas falhas, não significa que não tenha mais esperança para nós. Para nos chamar a um relacionamento com Ele, mesmo sendo nós pecadores miseráveis. O Senhor nos ama, nos amou. Manassés, meus irmãos, ele representa aqui a humanidade caída. Manassés, ele representa o homem em seu estado de pecado e miséria. É interessante que o nome Manassés significa ele se esqueceu. É interessante, é como se tivesse a ideia de alguém que se esquece de Deus. Manassés representa o homem que se esquece de Deus. Meus irmãos, há esperança para o mais vil pecador. Há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para nós. Porque o que Deus nos chama, nesse relacionamento onde nós não temos nada para oferecer, o que nós vamos dar a Deus? Hoje na pastoral eu coloquei, que darei ao Senhor? O que nós temos para dar a Deus, irmãos? Se até o ar que nós respiramos vem dele. O que nós temos para ofertar a Deus de nós mesmos? Para a gente dizer, olha Deus, isso aqui é totalmente meu e eu vou dar ao Senhor, totalmente ao Senhor. Não, tudo que nós temos, tudo que nós somos, toda a nossa vida, a nossa história, tudo em nós já pertence a Deus, já é dele. Meus irmãos, nós precisamos compreender que essa esperança que há para mim e para você, que gera em nós perdão, cura, que gera em nós uma vida resolvida, uma vida ajustada, não mais presa, mas eu já fiz isso, eu já adorei aquilo, eu já cometi esse erro, eu já me tornei tão miserável, tão pecador, que a minha mente me acusa, o meu coração está tomado de uma culpa subjetiva. Meus irmãos, é assim que o Satanás opera. É assim que ele vai matando, destruindo, é assim que ele vai roubando a história de tantas pessoas. E a história de Manassés nos mostra que não há poço fundo demais, que não há história estragada demais, que não há vida sem esperança. Onde Deus chega, ali chega a vida, o perdão, a cura, em nome de Jesus. Para um grande pecador, um grande Salvador. Meus irmãos, é interessante que no versículo 10, olhe comigo aí. No versículo 10, Deus fala com Manassés. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Apesar dessa lista tão feia de pecados, apesar desse histórico tão reprovável, apesar que se dependesse de nós, Manassés já estaria queimando no inferno, porque o que ele fez, a gente não admite. Apesar de tudo isso, Deus envia uma palavra para Manassés. Diz o texto que, porém, Manassés não ouviu, nem o seu povo, ouviram. Mas o que eu quero salientar aqui, meus irmãos, é que Deus não desiste daqueles que lhe pertencem. Deus não desiste do pecador. Deus, o nosso Deus, é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor,
E ele não salva o pecador porque o pecador resolveu, de uma hora para outra, fazer tudo certinho. Não, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No relato de Zaqueu, quando aquele pequeno, grande homem, correu para encontrar Jesus, subiu numa árvore e ele teve um encontro, teve a sua vida transformada. No final do relato, diz que o Filho do Homem veio para salvar, para buscar aquele que havia se perdido. É o doente que precisa de remédio de médico, não é o são. E nós não podemos viver paralisados, meus irmãos, porque a graça de Deus, ela nos toma pela mão. Ah, pastor, mas tem áreas da minha vida que eu não consigo vencer. E parece que essa coisa de Deus, de igreja, de servir a Deus, de levar a sério a vida com Deus, não é para mim. Eu tento, mas eu não consigo. Eu esforço, mas às vezes eu mais caio do que permaneço em pé. E para mim é um sinal de que não é para mim, eu não dou conta. Eu admiro tanta gente que é firme com Deus, que anda sério com Deus, mas eu não consigo andar assim. Olha, eu posso te garantir que essa conclusão sua não tem respaldo bíblico. Pelo contrário, são acusações do Satanás, do diabo. Porque quando Jesus veio para pregar a mensagem da salvação, ele encontrou foram Manassés, ele encontrou foram prostitutas, roubadores, ladrões. Ele se levantou como alguém que deu uma palavra para essas pessoas, porque os religiosos já não davam a palavra para elas. E aqueles que esperavam Jesus no templo, numa roda de amigos religiosos, no sinédrio ou na sinagoga, não. Jesus estava na casa do Zaqueu, Jesus estava na casa do Mateus, Jesus estava acolhendo uma prostituta, que por pouco não foi apedrejada. Jesus estava mostrando o que é o amor de Deus. Deus olhou do céu e não viu um justo, todos eram Manassés. Ele não viu um que salvava, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus não desiste do pecador. E assim ele envia uma palavra para Manassés, ele envia os seus mensageiros, ele envia uma mensagem para Manassés. Deus mostra o caminho. Nós não sabemos o que Deus falou, mas diz o texto que Deus falou. O Senhor falou a Manassés. Deus corrige a rota da ovelha desgarrada. Meus irmãos, Deus sempre fala, Deus é rico em misericórdia e em perdão. Apesar de Deus ter falado, Manassés não ouviu e nem o povo de Judá deram ouvidos ao que Deus falou. E aqui eu quero fazer outra aplicação para nós. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes Deus nos fala e a gente não dá ouvido? Quantas vezes, meus irmãos, Deus usa situações e pessoas para nos falar e a gente não dá ouvido? Quantas vezes nós somos como Manassés? E é interessante que Deus, como eu disse, Ele não desiste. Um pai não perde o filho. Um pai não abandona o filho, por mais perdido, por mais pecador, como o pai do filho pródigo, ele ficou na expectativa do retorno daquele filho. Assim é Deus. Meus irmãos, Deus então muda o modo, Ele continua falando, mas diz o texto que agora, não mais pelas palavras, pelos conselhos e pelas exortações. Olha o versículo 11. O Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Meus irmãos, Deus permitiu que o inimigo viesse e dominasse Judá e levasse cativo o rei Manassés. Na verdade, pelo relato, meus irmãos, Deus não apenas permitiu, mas Deus providenciou uma boa dose de sofrimento para Manassés.
Deus providenciou algo para que pudesse trabalhar na vida, no caráter do rei Manassés. Meus irmãos, é isso que nós lemos aqui no versículo 11. O Senhor trouxe o exército da Síria para prender, para levar cativo o rei de Judá. Manassés foi preso com ganchos. Diz na história que quando um rei dominava o outro, esse gancho era colocado no nariz e era arrastado. E Manassés foi levado de Judá para o Iraque, lá para a Babilônia. Vergonha, desprezo, derrota. Meus irmãos, Manassés foi preso como um animal, como um qualquer, não como um rei, como um filho de Deus. E Manassés foi amarrado com cadeias e levado para a Babilônia. Mas pensa uma coisa aqui comigo. O assunto aqui, meus irmãos, o assunto com Manassés não era uma guerra política, não era um levante de uma nação que resolveu declarar guerra contra Judá e contra Manassés, não. O assunto aqui com Manassés era Deus. Era o pai amoroso, permitindo algum nível de sofrimento para salvar aquele filho que havia se perdido, para trazer de volta o filho para casa. E isso vale para mim e para você, meus irmãos. Deus muitas vezes tem falado conosco e os nossos ouvidos estão fechados. Deus tem nos mostrado pela sua palavra, pelas ministrações, por uma pessoa, um amigo, um irmão, um pai, um filho, alguém que nos fala algo. Olha essa área, cuida disso, meu irmão. Eu estou preocupado com você, a sua ausência na igreja, as suas postagens no celular, a sua forma de viver. Tem alguma coisa aí, meu irmão. Cuidado para você não se perder, cuidado para você não abandonar a sua fé no Senhor, cuidado para você não esquecer dos benefícios do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes a dor, a perda, o sofrimento, o desemprego, o prejuízo financeiro, o abandono daquele que jurou amor, são situações que nenhum de nós está livre, cada um de nós pode passar por elas. O que nós precisamos é pedir a Deus: Senhor, isso que eu estou passando é em alguma medida uma providência do Senhor. O Senhor deseja me moldar em alguma área. Ó Deus, me ajuda, porque às vezes essas situações são permissões soberanas de Deus para quebrantar o nosso coração, para nos ensinar lições que a gente não aprenderia se não fosse pelo meio da dor. As grandes lições que nós aprendemos na vida, meus irmãos, são no deserto. A palavra de Deus fala que é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa e banquete. Há um mês atrás, dia 10 de outubro, nós estávamos em Nova Lima, despedindo da nossa mãe. Ela faleceu no dia 9. E ali estavam os filhos reunidos. E a gente refletindo que a nossa história está passando. Que Deus já levou o nosso pai. E agora Deus levou a nossa mãe. No ano da morte do meu pai, 2007, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No ano da morte da minha mãe, 2021, eu tenho visto o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quanto mais nós passamos pelas provas, mais nós certificamos o cuidado de Deus, o amor dele, a providência dele, o socorro dele para conosco, meus irmãos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É interessante que Manassés, parece que ele não demorou a acordar. Talvez ele tenha vivido muito, né? Porque essa lista de erros ele não deve ter cometido num dia. Foram meses, anos. Mas é interessante que ele não demorou a acordar. Diz no versículo 12, depois que os inimigos o tomaram, diz que ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais.
Meus irmãos, ele se pôs a orar, ele se quebrantou, ele se humilhou diante do Senhor. E a resposta do Senhor, versículo 13, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Para um grande pecador, um grande Salvador. Deus ouviu a oração de Manassés. Apesar dos seus pecados, apesar das suas ofensas, apesar dos seus erros, apesar da sua idolatria e até do assassinato dos seus filhos, Manassés orou e o Senhor ouviu. Meus irmãos, quantas vezes o diabo nos convence de que Deus não ouvirá as nossas orações por causa dos nossos pecados. Quantas vezes nós deixamos de orar, meus irmãos, devido à acusação e à culpa pelos nossos erros e pecados diante de Deus. Não deixe de orar, em nome de Jesus. Não deixe de orar. Não deixe de ler a palavra. O que eu e você precisamos é de uma boa dose da graça e da misericórdia de Deus, é de um relacionamento em dia com Deus, é para a gente entender, antes do fundo do poço, que o Senhor é Deus. Manassés precisou chegar no fundo do poço, diz aí no texto, Manassés reconheceu, versículo 13, que o Senhor era Deus, precisou de ter uma argola sendo arrastado pelas ruas de Judá, precisou de ter uma vergonha tão absurda para um rei, para um homem que foi criado no conhecimento de Deus e na presença de Deus. Não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de buscar a Deus, e de buscar a restauração e a cura e o favor de Deus. O Senhor, Ele conhece os nossos pecados. E isso é tão impressionante que o salmista diz que antes da palavra nos chegar à língua, o Senhor já a conhece. Nós não precisamos tentar ficar bem com Deus, como uma criança quando faz algo errado e tenta aproximar do Pai escondendo, né? A mãozinha para trás, tipo quebrou alguma coisa. Ah, não é nada não, pai, não é nada não, mãe. Tentando esconder, Deus já sabe. E sabe o que o Satanás faz? Ele nos acusa, como se Deus não soubesse. É como se o Satanás dissesse todo dia na mente, eu vou contar para Deus o que você fez. E a gente acredita nisso, irmãos. Ah, eu vou contar tudo para Deus, Ele não vai aceitar a sua oração. Você tem coragem de orar? Você tão pecador, cometendo isso que você cometeu, você tem coragem de erguer a sua voz e falar com Deus? Um Deus santo, 3 vezes santo? E aí, muitas vezes, nós entramos numa crise espiritual, numa depressão espiritual. E Deus está lá de braços abertos, nos esperando. Meu filho, os seus pecados, eu não me lembrarei. Eles foram perdoados. Quando eu olho para você, eu vejo o sangue do meu filho derramado sobre a sua vida. Para um grande pecador, um grande Salvador. Meus irmãos, algumas aplicações para a gente encerrar essa mensagem. A piedade dos pais não é garantia que os filhos vão andar com Deus. Ezequias era um homem de Deus e o seu filho foi o pior rei que Judá já teve. A piedade dos pais não é garantia de que os filhos vão andar com Deus. Outra lição, a vida longa não é segurança do favor de Deus. Davi reinou 40 anos em Israel e Judá. Manassés reinou mais de 50 anos. Dos 12 até os 67. Meus irmãos, terceira lição, não há grau de impiedade que esteja além do alcance da graça de Deus e do perdão de Deus. Quarta lição, não espere uma tragédia em sua vida para você voltar-se para Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Talvez enquanto você ouviu essa mensagem, de alguma forma Deus falou ao seu coração, trazendo a você talvez
também uma lista negra, né? Lembranças, reminiscências, história, páginas que você gostaria de arrancar da sua história, da sua vida. Porque foram situações em que você, literalmente, meteu os pés pelas mãos. Você falou o que não devia, você fez o que não devia. E essa dor, ela continua, às vezes, sangrando, e essa ferida ainda, às vezes, dói. E o Senhor Deus, nessa noite, está ministrando ao meu coração e ao seu coração. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para um grande pecador, um grande salvador. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E que assim o Senhor possa receber de você, talvez a sua oração silenciosa, talvez uma lágrima que rola no seu rosto, uma tristeza e uma dor, porque você não pode voltar lá e mudar o que você fez, mas você pode hoje, nessa noite, receber o perdão. O perdão de Deus, a graça imerecida de Deus, o favor de Deus, que derramou o sangue do seu Filho para nos salvar, para nos perdoar, para nos remir.